Olá pessoal, dando continuidade à série de vídeos sobre doenças gengivais não induzidas pelo biofilme. Hoje nós iremos falar das neoplasias, com lesões dentro desse grupo, as lesões com potencial de malignidade, as pré-malignas e as malignas, as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, como exemplo o escorbuto, as lesões traumáticas e as pigmentações gengivais. Entre as lesões com potencial de malignidade que podem envolver o tecido gengival, destaca-se a leucoplasia e a eritroplasia. E dentre as lesões malignas, o carcinoma escamoso celular, também conhecido como carcinoma de células escamosas ou carcinoma espinocelular, o infiltrado celular leucêmico e os linfomas Hodgkin e não Hodgkin. Na leucoplasia, pessoal, vocês podem observar aqui, ó, que é uma lesão branca, né? Uma placa branca. Observem aqui. E o que diferencia de outras lesões brancas, como o exemplo da candidose ou candidíase, é que essas placas brancas elas não são removidas, né? Se você pegar, por exemplo, uma gaze e passar sobre essa lesão, você não vai conseguir remover, né? Você não vai conseguir remover essa lesão branca, ok? Geralmente a etiologia está associada a pacientes tabagistas ou a infecção com herpes e até mesmo ao traumatismo. Histologicamente, pessoal, a gente vai observar a presença de atipias celulares, né? Então, alterações atípicas, né, nas camadas do epitélio, né? Como, por exemplo, aqui, ó, a gente pode observar células com vários núcleos, né, células epiteliais com vários núcleos. Então, essas lesões apresentam histologicamente um grau variado de atipia celular, tá? Então, tá aqui esse caso foi encaminhado, né, para mim por uma colega estomatologista, professora e patologista, professora Ana, né? Vejam que essa paciente apresentava uma lesão em gengiva, né, inserida e se estendia para a mucosa alveolar, né, ultrapassava a junção mucogengival, uma placa com elevação, a gente observava claramente a elevação aqui do tecido. Essa placa, então, um dos pontos, um dos fatores que a gente pode utilizar como diagnóstico diferencial é que essa placa ela não pode ser removida, né? E aí a gente optou por fazer uma cirurgia, né? Fiquei até com receio de que após o procedimento cirúrgico esse paciente desenvolvesse alguma recessão gengival. Essa lesão, um fragmento dessa lesão já tinha sido removida para fazer histopatológico e essa lesão a gente já tinha a confirmação nesse momento de que se tratava de uma leucoplasia, né? Com algum grau de atipia já bem avançado. Então, o planejamento cirúrgico foi remover toda essa lesão, né? Foi remover toda essa lesão num único procedimento cirúrgico, né? E assim nós fizemos, né? Vejam só aqui, ó, como a ferida cirúrgica ficou uma ferida cirúrgica grande, né? E nós tivemos, inclusive, essa preocupação de coaptar esses bordes, né? De dividir todo esse retalho, porque se ficasse alguma parte da ferida cirúrgica sem coaptação das bordas da ferida, iria ocorrer uma cicatrização por segunda intenção, né? Veja que o tecido removido, por ter uma certa quantidade de fibras elásticas, após sua remoção, esse tecido ele tem uma contração, né? Então veja que aqui parece um tecido pequeno, mas de tamanho pequeno, mas na verdade ele tinha um tamanho considerável. Realizamos a sutura dessa ferida cirúrgica, né? Conseguimos coaptar os bordos da lesão e veja que no pós-operatório de 8 dias, né? A gente observou assim uma deiscênciazinha da sutura, mas nada que já está tendo uma cicatrização aqui por segunda intenção, mas a linha de incisão permanece, né? Ó, a sutura, né? A linha da sutura permanece, né? Os pontos, não soltamos pontos, apenas uma deiscênciazinha aqui da própria sutura, mas como eu tinha dividido o retalho, né? Isso aí cicatrizava por segunda intenção. Veja o resultado com um mês, né?
essa parte um pouco mais branca aqui é cicatrização ainda, o tecido está em cicatrização. Veja que a lesão, né, com um mês não tinha recidiva da lesão. Conseguimos observar com um ano, ao pós-operatório de um ano, e essa paciente também não apresentava nenhuma reincidência da lesão. Então, é uma lesão ainda com potencial de malignidade, mas se aí você conseguir remover toda a lesão, essa lesão não vai evoluir para uma doença maligna. Já a eritroplasia, pessoal, é uma lesão vermelha, né? Então, a mancha vermelha que não pode estar ser diagnosticada como qualquer outra lesão clínico-patológica. Então, é uma lesão, muitas vezes está associada à leucoplasia, mas já tem uma coloração mais avermelhada, e histologicamente a gente também vai observar um certo grau de alterações epiteliais atípicas, assim como a leucoplasia. O carcinoma de células escamosas, né, o carcinoma espinocelular, é o tumor mais comum presente que pode acometer o tecido gengival. Vocês observem que a gente pode encontrar, por exemplo, um crescimento, né, geralmente é um crescimento irregular do tecido, né, pode estar restrito ao epitélio, mas ele pode também invadir o tecido conjuntivo. Podemos observar também muitas vezes lesões planas ou erosivas, né? Radiograficamente, né? Se essa lesão for bem, ainda estiver in situ, né? Ainda estiver restrita ao epitélio, muitas vezes a gente não vai observar destruição de osso, né? Mas se essa lesão progredir e avançar em termos de profundidade tecidual, a gente pode observar a presença também já de reabsorções ósseas, né? Então, ulceração, a gente pode encontrar, né? Erosão do tecido, crescimento irregular da lesão. Já, o outro grupo, que é o infiltrado celular leucêmico, a gente vai observar um aumento gengival, pessoal, olha só, como se fosse hiperplasias, né? Em decorrência da infiltração leucêmica. Um ponto importante aqui é o seguinte: muitas vezes essas manifestações bucais ela precede, né, algumas manifestações sistêmicas. A gente tem que estar atento, porque, por exemplo, nesse caso, um diagnóstico precoce é primordial, né? E aí muitas vezes nós estamos de frente de uma lesão dessa e precisamos pensar, né? E de repente fazer um diagnóstico precoce, né, para leucemia, e com isso fazer com que o paciente comece a ser assistido, né? Ter um tratamento também precoce. Veja que aqui nessas imagens superiores o paciente apresentava, né, esse crescimento gengival, essa gengiva bem avermelhada, né, após a quimioterapia, instruções de higiene, escovação, uso com clorexidina, a gente já observa um tecido mais fibrosado, tá vendo? Ó? Tecido mais fibrosado após a quimioterapia e o controle do biofilme. Já os linfomas, né, que aí os principais, os Hodgkin e não Hodgkin, são tumores, né, do sistema linfático. É muito comum em pacientes que têm HIV, né? Muitas vezes a gente observa, né, como uma lesão muito parecida com os abscessos de origem endodôntica ou de origem periodontal, né? Pode estar presente no vestíbulo, na gengiva, no palato duro, né? E no caso, dependendo da região, se esse linfoma ele estiver trauma, né, você também vai observar a presença de úlcera, né? Apresenta um crescimento lento, né? Desenvolve lentamente. E o que diferencia o linfoma Hodgkin do não Hodgkin são as características celulares, né? O linfoma Hodgkin, as células malignas sofrem uma transformação tão grande que elas perdem aquelas características das células iniciais que deram origem a essa célula maligna. Já o linfoma não Hodgkin, ele apresenta, apesar das células malignas sofrerem essa diferenciação, eles ainda apresentam algumas características das células iniciais, né? Então veja aqui uma lesão, ó, um linfoma, nesse caso não Hodgkin, tá vendo? Né? Então parece um fibroma, né? Um epúlio de fibrosa. Então, no histopatológico a gente vai conseguir
diferenciar bem essa lesão. Outro caso aqui, ó. Lembrando, se for uma área que tenha trauma, a gente pode ter a presença de ulcerações. Com relação às doenças endócrinas, metabólicas, né, e nutricionais, hoje nós temos, né, nessa classificação a presença da doença escorbuto, né, está classificado dentro desse grupo. E o escorbuto nada mais é do que uma avitaminose, a deficiência de vitamina C. Nós sabemos que essa deficiência ela altera a síntese de colágeno e em decorrência disso a gente observa a presença de uma gengiva brilhante, entumecida, com sangramento, né? Então, é a principal doença gengival modificada pela desnutrição, né? Ainda continua sendo o escorbuto. Estava na classificação antiga e permanece nessa classificação atual. Nesse caso, muitas vezes os pacientes que têm essa avitaminose, mesmo na presença de uma pequena quantidade de biofilme, ele pode desenvolver essas características gengivais em virtude do papel primordial da vitamina C na síntese de colágeno. Então, essa ausência da vitamina C irá ocasionar alterações vasculares, irá estimular uma resposta inflamatória de mastócito, de mastócito, produção de histamina, né? Vai alterar a função de neutrófilos, então ela modifica a forma como esse tecido responde, né, à presença do biofilme, mas nesse caso aqui a avitaminose também produz essas alterações que podem combinar com a presença dessas características clínicas, né, de entumecimento, gengiva brilhante, crescimento gengival, o sangramento gengival, principalmente a sondagem. Com relação às lesões traumáticas, nós podemos dividir em 3 grandes grupos: as lesões de origem química, física ou térmica. Essas lesões elas podem acontecer sem intenção, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais lá na frente, por exemplo, lesões em decorrência de uma escova, de trauma da escova tecidual, né? Por exemplo, também uma queimadura, né, que o paciente teve e aí fica parecendo uma lesão, o paciente muitas vezes se assusta, mas nada mais é do que uma queimadura, por exemplo, uma úlcera traumática. Então, essas lesões podem ser factícias, ou seja, produzidas sem intenção, muitas vezes o trauma de escovação, e dependendo desse trauma, esse trauma pode ser tão exagerado, né, que aí de repente a gente pode até chamar de uma lesão de automutilação, né, pela gravidade do trauma do paciente. Como também essas lesões podem ser iatrogênicas, né, ou acidental, né, produzidas muitas vezes de forma acidental pelo próprio paciente. Então, dentro do grupo de traumas mecânico, a gente pode indicar, por exemplo, a ceratose friccional, que é em decorrência de trauma, você tem uma produção de ceratina em decorrência de trauma, né? Eu já tive pacientes, por exemplo, que ficava com o hábito de morder a bochecha, e esse hábito produziu essa ceratose, né? Muitas vezes a gente confunde com líquen plano, dependendo se for nessa região de mucosa jugal, às vezes com a leucoplasia, tá? A gente é comum observar essas lesões em pacientes que fazem uso de prótese dentária em decorrência desse trauma da prótese. A gente observa essa ceratose. Podemos encontrar também a úlcera traumática, né, que muitas vezes ela é induzida mecanicamente por algum trauma de algum objeto na cavidade bucal, até mesmo com relação à própria escova. Muitas vezes o paciente muda de escova e a escova nova ele traumatiza aquela papila, aquela gengiva marginal. Eu também tenho um caso para mostrar para vocês um pouquinho mais lá na frente. As queimaduras, né? Muitas vezes as queimaduras de origem química em decorrência da toxicidade de algumas substâncias químicas e também os danos térmicos, né? A queimadura da gengiva por uma substância muito quente, por exemplo. Ó, veja, é um caso de ceratose friccional, né? Aqui, ó, parecido com aquele caso que eu falei para vocês. A paciente tinha o hábito de morder a bochecha. Então, a gente observa essa ceratose. Nesse segundo caso aqui, seria em decorrência da prótese, né? O paciente tem uma prótese que está traumatizando. A gente observa essa mancha, né? Essa placa esbranquiçada, né? Com a coloração branca, que muitas vezes a gente fica suspeitando de uma leucoplasia. E ao fazer
o histopatológico, né? A gente observa ausência de atipia celular e apenas uma produção de ceratina, ok? Olha só, esse é um caso meu, né? Você veja que a gente estava tratando essa paciente. A paciente apresentava doença periodontal, né? E já está com a higiene boa, né? Um bom controle do biofilme. Mas de repente a paciente me liga, doutor, eu apareceu uma lesão na minha gengiva, né? Uma lesão avermelhada, tipo uma úlcera, e eu estou com medo. Só que a gente tinha trocado a escova dessa paciente e muitas vezes a escova nova, né? O paciente, dependendo da forma, está mudando a forma como higieniza e chegou essa úlcera aqui, ó. Veja que é uma lesão que tem a característica de úlcera, né? Não tem aquela membrana fibrinolenta, né? Composta de fibrina, mas a gente pode fazer um diagnóstico diferencial com várias lesões. Isso é importante para a gente ter esse cuidado e na anamnese, durante a anamnese, procurar observar como surgiu essa lesão. Então, como a paciente tinha trocado de escova, né? A gente, não, isso aqui é uma úlcera traumática, e a gente acompanhou. Nesse caso, eu passei um corticoide, né? O Oncilon em orobase. A gente acompanhou com 3, 4, 5 dias. Houve uma regressão da lesão e o seu completo desaparecimento. Tá vendo? Então, é uma úlcera, mas que foi induzida mecanicamente. Não tem nada a ver com a questão do biofilme. Nem de origem viral, né? Nem bacteriana. É uma lesão traumática da gengiva e aí a gente observa a cicatrização normalmente, né? Após a remoção desse trauma. O que temos que observar é que adequar a higiene do paciente, né? Porque se ele está fazendo uma escovação traumática, isso aqui pode evoluir para uma recessão gengival, principalmente nos casos dos pacientes que apresentam fenótipo gengival fino. Olha esse aqui, pessoal, uma lesões factícias, ou seja, sem intenção, tipo uma automutilação. Veja, ó, o quanto de recessões que esse paciente, né, apresenta. Eu até já mostrei esse caso na aula de saúde gengival e saúde periodontal, né? Mas veja que isso aqui é uma lesão traumática, né? A origem disso aqui é traumática e até diferencia a saúde gengival em um periodonto íntegro, sem periodontite, que é de origem traumática, e da saúde gengival clínica em um periodonto reduzido, paciente com periodontite estável. Veja, ó, o quanto de tecido que esse paciente perdeu, mas em decorrência de trauma. Olha só, vê esse molar que o ápice radicular, ó, está praticamente exposto. Então, o paciente apresenta recessões gengivais, né? O trauma em decorrência desse trauma, dessa escovação com muita força e produz essas lesões, né? Essas inflamações de origem traumática e isso pode evoluir para uma recessão gengival. E veja, ó, que eu tive preocupação de trazer a radiografia dessa paciente, que a gente observa que radiograficamente nós não observamos perda óssea interproximal, ó, mostrando que essas perdas de inserções clínicas por vestibular não têm origem do biofilme periodonto patogênico, e sim em decorrência de trauma, tá? Então, a etiologia dessas recessões é de trauma, então a gente classifica inclusive como uma lesão de origem traumática. Olha só aqui, ó. Então, se a gente observar só essa lesão aqui, a gente observa, pode ser uma lesão de cândida. O que é que eu faço? Passo uma gase, né? Para ver se consigo remover. Não, não removi. Eita, pode ser uma lesão, uma leucoplasia, né? Pode ser uma leucoplasia, porque não consigo remover. Mas olha só, nesse caso aqui, foi uma descamação da mucosa em decorrência da clorexidina. Olha esse outro caso, ó. Paciente foi orientado, né, até um caso de um artigo de 2012, paciente foi orientado a consumir o comprimido de tetraciclina, né? E aí de 250 miligramas, o que foi que ele fez? Ele diluiu, né, e colocou sobre o vestíbulo por 10 minutos e aí produziu uma queimadura. Então, provavelmente ele estava sentindo alguma dor, algum desconforto aqui na gengiva e ao invés de ingerir o antibiótico, ele colocou sobre o vestíbulo, queimando o tecido, produzindo uma queimadura química, uma queimadura de origem tóxica do próprio medicamento, da própria substância.
Podemos observar também esse efeito na aspirina, olha só. Também uma lesão com as características brancas, de placas brancas, tá vendo? Pode fazer diagnóstico diferencial com leucoplasia, mas nesse caso aqui, é um artigo de 2015, nesse caso aqui foi em decorrência da aspirina, queimadura em decorrência da aspirina. Olha que interessante essa lesão, ó. Poderemos fazer diagnóstico diferencial dessa lesão com várias outras, ó. Então, isso era de uma aluna, de uma ex-aluna que também chegou na universidade. Professor, eu estou com uma lesão no meu palato, estou com muito medo, uma lesão diferente, né? A gente observa que é uma lesão irregular, ó. Aqui a gente observa também já uma camadazinha de fibrina, ó. Mas nada mais foi do que um café quente que ela tomou. Ela teve a queimadura, a gente foi conversar, né? A gente procurou, ela tinha um bom controle do biofilme, isso é um ponto importante, né? Não tinha doença periodontal, só nessa região específica que ela apresentava essa lesão. Né? E tomou alguma coisa quente? Ah, lembrei, tomei um café. Então, com 4, 5, 7 dias, essa paciente já não estava mais com essa lesão. Muitas vezes são lesões que assustam os pacientes. Então, o que foi que eu fiz? De repente, aí só apliquei um laser, né, de baixa intensidade para fotobiomodular esse tecido e aí melhorar ou acelerar o reparo dessa paciente. Com relação ao grupo de pigmentação gengival, nós podemos ter as melanoses, né, a pigmentação gengival em decorrência do padrão racial do paciente, podemos ter em decorrência de medicamentos ou até em decorrência do tabagismo. Então veja que aqui é uma paciente que tinha, ela também, essa paciente tanto tinha o perfil racial também como fumava muito, né? Então veja que essa melanose, essa coloração, né, escurecida, amarronzada, muitas vezes, na gengiva inserida, nada mais é do que o resultado da deposição de grânulos de melanina, né? Olha só, por melanócitos que estão nas camadas epiteliais, né? Da camada basal, bem próxima à camada basal. E aí, clinicamente, a gente observa a presença dessa coloração, né? Mais escura, mais amarronzada. E aí essa paciente, ela iria fazer, né? Tava até com vontade de parar de fumar, disse, tô com vontade, preciso dar uma melhorada. E aí a gente fez uma gengivectomia para melhorar o contorno, ela ia colocar um implante aqui, melhorar o contorno gengival e ela também queria remover essa pigmentação, né, do sorriso. Nós fizemos uma melanoplastia, né, para remover essa pigmentação. Esse é outro caso, a paciente também não era, a pele dela não era tão negra, né, mas ela se queixava muito dessa coloração, né, da gengiva durante o sorriso, e também nós fizemos uma melanoplastia, nesse caso eu também associei a laser terapia, né, porque fica uma área cruenta, né, para facilitar, diminuir, melhorar o conforto pós-operatório do paciente e também para avançar, né, acelerar o processo de reparo. Veja que esse aqui já é uma melanose relacionada ao uso de tabaco, né, ao tabagismo, né, porque componentes do tabaco estimulam a produção de melanina. Já nesse caso aqui, pessoal, se essa paciente quiser remover essa pigmentação, nós não podemos fazer essa cirurgia com o paciente fumando, porque nós sabemos que a causa dessa pigmentação aí é o fumo. Então, o paciente precisa parar de fumar para depois, se quiser remover, a gente faz a cirurgia de melanoplastia. Olha que interessante, esse artigo ele comparou o tempo de exposição ao tabaco, ao fumo, e a coloração dessa gengiva. Então, veja que aqui no A, ó, no A o paciente só fuma menos de um ano fumando, né? Veja que no B o paciente já fuma há 5 anos, né? 5 anos de exposição. No paciente C, 10 anos de exposição. E no paciente D, 15 anos de exposição. Então, quanto mais tempo de exposição ao tabaco, ao fumo, mais intensa é essa melanose, ok? Então, se precisar o paciente, de repente, se pegar um paciente desse que fuma, ele tem que parar de fumar, porque senão essa melanose também vai voltar, tá? Essa pigmentação da gengiva também pode ser em decorrência de antimaláricos, né? E também de tetraciclina. Esse caso aqui, pessoal, é da tetraciclina, ó.
Veja só, também um caso de artigo publicado em 2005, né? E mais especificamente de uma tetraciclina sempre sintética, a minoxiclina, né? Que ela é bastante lipossolúvel, né? E pode penetrar nos fluidos corporais, né? Lá no fluido gengival e produz essa coloração aqui, ó, né? Nas unhas, ao redor das unhas. Então veja, olha só, né? O caso inicial, após o 9 meses, ó, redução significativa da pigmentação é observada aos 9 meses após a cessação da terapia com minoxiclina. Ó, veja que o paciente tinha uma pigmentação nas unhas, essa pigmentação 9 meses após sumiu. Na gengiva melhorou bastante, ó. Tá vendo? Na gengiva melhorou bastante. Olha como tinha nesses centrais e agora bem discreto. Outra droga que pode causar, que está agora na moda, né? Com a pandemia do coronavírus, é essa mancha aqui escurecida, uma pigmentação negra acinzentada, né, com bordas irregulares. Olha, observa aqui, ó, bordas bem irregulares, né, a coloração já negra acinzentada, que envolve nesse caso aqui o palato, né, está associada ao uso prolongado de cloroquina. Histologicamente, ó, veja só, a gente observa esses grânulos basofílicos, né? Que são metabólitos da cloroquina, depositados no tecido mucoso do palato duro. Então, observe que é interessante, várias coisas podem é, promover esse surgimento dessas características clínicas nos tecidos gengivais e a gente precisa estar atento, porque na verdade a periodontia, a essência da periodontia é tratar as doenças e alterações dos tecidos gengivais, né? Hoje está muito na moda a questão cirúrgica. Ó, com relação à pigmentação, essa é mais comum, que todo mundo, né, sabe, já ouviu falar, que é a tatuagem por amálgama. Muitas vezes você tem um dente com uma restauração extensa de amálgama, ou durante a isodontia, você vai fazer a isodontia desse dente e fratura um pedaço de amálgama que cai dentro do alvéolo e você, durante a curetagem, esse fragmento passou despercebido e depois da cicatrização vai surgir uma coloração escura em decorrência da presença desse amálgama aí. Às vezes a gente faz a radiografia e observa a areazinha radiopaca referente ao fragmento de amálgama. Ou então você também pode ter um caso de um dente que tem uma restauração grande de amálgama e durante a remoção desse amálgama para você confeccionar outra restauração, caiu um fragmento, né, no tecido gengival, penetrou ali e você pode observar, né, exatamente o que aconteceu aqui. Esse dente era restaurado com amálgama e a restauração foi substituída por resina. Durante esse processo, né, provavelmente alguns microfragmentos de amálgama ficou nesse tecido gengival, né? Após um tempo surgiu essa mancha, né? Essa pigmentação do tecido gengival. Como também, ó, pode estar relacionado a casos de penetração no tecido gengival de produtos de polimento, né? Aqueles pós de polimento, pastas de polimento, também tem sido relatados que o surgimento de pigmentação na margem gengival. Ok, pessoal? Então, com relação às doenças gengivais não induzidas pelo biofilme, a gente fecha aqui.